Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Souza, fui aprovado no SISU 2021 no curso de Medicina na UFPE e criei esse canal com o intuito de auxiliar e ajudar as pessoas que estão ainda se preparando para o vestibular. E com isso eu resolvi fazer o Enem 2021 para poder trazer para vocês um pouco da minha experiência de contato com a prova. Eu fiz a prova no formato digital e vou compartilhar aqui com vocês e quais foram as minhas notas, os meus acertos, melhor dizendo, de acordo com os gabaritos oficiais. Então, se você quiser ver um pouco mais, é só ficar aí no vídeo e acompanhar. Bom, a princípio é importante salientar que eu fiz esse Enem somente com os conhecimentos que eu adquiri na preparação anterior. Então, eu não passei o ano estudando, não fiz revisões, não fiz redações para esse Enem e fiz só com a bagagem que eu já tinha. Bom, o primeiro dia foi o dia da redação. Uma das coisas que eu achei bem complicada em relação ao Enem impresso foi que na redação você não tem aquele espaço da prova para poder rabiscar, para poder fazer seus rascunhos ali dentro da redação. Você só recebe uma folha de redação e a folha para o rascunho. Eu achei isso bem complicado, porque eu gosto bastante de escrever em toda a prova, escrever rascunhos até atrás da própria prova, em locais que dá para você escrever ali. E na prova digital isso não existe. Você não pode nem escrever atrás no verso do rascunho. Então você só tem a folha de rascunho e a folha da redação. Isso foi um ponto bastante negativo que eu achei no Enem digital. Em relação às outras provas, as provas de linguagem e de humanos no primeiro dia, acho que o Enem digital ganha um pouco em relação a elas, porque lhe dá um ganho de tempo que você não precisa preencher um gabarito para valer na prova, né? De fato, você tem que preencher um gabaritozinho se você quiser levar suas respostas para casa, mas esse gabarito é para você. Então, você ganha bastante tempo, porque a resposta que você marca já fica registrada lá no sistema, então você não precisa preencher no final da prova, não precisa reservar aqueles 30 minutinhos para preencher o gabarito que você vai ter como resposta da sua prova. Então isso para mim é um ponto bastante positivo. Em relação às provas e os conteúdos das provas, eu achei um pouco difícil. Achei que foram provas que quem estava esperando uma prova parecida com o ano de 2020, o ano de 2020, se surpreendeu um pouco. A prova de português estava bem cansativa, estava bem maçante. Apesar de eu ter acertado mais questões de acordo com esses gabaritos não oficiais, eu achei bem cansativa a prova de português. E a prova de humanas estava mais ou menos no mesmo nível da prova de 2020. Então achei tanta diferença. Achei até bem tranquilo assim para mim em relação ao ano 2020, que não estava tão distante não a dificuldade. Mas assim, no geral, quem estava esperando uma prova parecida com a de 2020 se surpreendeu um pouco, porque estava um pouquinho diferente, questão de dificuldade, questão de mais textos complexos, então isso aí dificultou, deixou a prova um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Em relação ao segundo dia, bom, esse segundo dia foi uma baita surpresa por causa da dificuldade, a prova estava bem mais difícil em relação ao Enem em 2020. Prova de natureza principalmente, foi a única prova que eu tive um desempenho bem abaixo do que eu realmente esperava, de acordo com esses gabaritos. Prova de natureza vieram muitos conteúdos bem específicos, inclusive alguns conteúdos que a gente está vendo na faculdade, a questão do reflexo, a gente só vê no nível superior. Eu nunca vi nada relacionado a reflexo, por exemplo, no ensino médio, especialmente na rede pública. Isso não é visto ou abordado, pelo menos não na minha época, não sei na época de vocês. Se quiserem comentar aí se viram, se não viram, se acharam a questão justa ou não, deixa aí nos comentários para a gente discutir e debater. Em relação à prova de matemática, eu achei uma prova bem no nível Enem. Não estava naquele nível de 2020, do Enem 2020, mas achei parecido com o do Enem 2019. Então, tiveram algumas questões complicadas. Teve uma questão que foi a dos times da Copa do Brasil que não tem resposta, então provavelmente vai ser anulada. E não teve muitas questões impossíveis de se fazer. Tem umas questões difíceis sim, que davam bastante trabalho. E também senti falta muito das questões bem fáceis, aquelas questões que você bate o olho e resolve. Então não tinha muita questão bem fácil, mas também não tinha muitas questões impossíveis. Dava para fazer todas. E o problema mesmo ia ser o tempo que você ia gastar para tentar resolver. Então foi uma prova bem no nível Enem ali de 2019 para trás, que teve um salto de dificuldade, voltou a ter aquela mesma dificuldade e provavelmente os acertos esse ano vão cair um pouco mais. Não vai ter mais aquele show de acertos um pouco mais altos. Então o palpite meu é que as notas vão subir de acordo com o número de acertos. Por exemplo, se acertar 38 questões, como era antigamente, você vai tirar uma nota provavelmente acima de 800. Então, minha expectativa é essa, que as notas dêem uma aumentada conforme o número de acertos, que não seja tão parecido como 2020, ou nem 2020, que a pessoa tem que acertar uma quantidade absurda de acertos para
poder ter uma nota boa. Então, isso eu vejo como um ponto positivo. Na verdade, um ponto neutro, porque não varia tanta coisa. Você acertava 40 questões no Enem 2020, então provavelmente acerta 38 no Enem 2021, então isso aí depende de candidato para candidato. Bom, e por fim, mais ou menos importante, o que eu achei da prova em ensino geral? Bom, achei o Enem Digital tem um ponto positivo muito bom, que é não precisar marcar o gabarito, ganhar tempo. Você pode também marcar as questões que você quer dar atenção depois lá no canto da tela tem um alfinetezinho que você coloca que você consegue marcar as questões depois. Você pode destacar também no próprio computador coisas importantes da questão que você quer focar, pode circular, pode riscar da forma que você quiser. Eu acho isso bastante importante. Você pode apagar também se você quiser, então isso para mim é uma qualidade muito boa. E como desvantagem, o espaço, tanto para a redação quanto para os cálculos. No segundo dia eu não falei, mas você recebe só 2 folhas, frente e verso, para fazer todas as contas. E para mim, eu gosto de rabiscar bastante, então para mim não deram as 2 folhas para poder fazer todos os cálculos que eu queria fazer. Tive que rabiscar em cantinho e procurar uma forma, dar um jeito para poder fazer todas as contas. Em relação ao nível da prova, achei bastante parecido com o Enem em 2019 para trás, 2018, aqueles Enems um pouco mais difíceis. E deu um salto do Enem 2020 para o 2021, ou seja, o Enem 2021 foi bem mais difícil que o Enem 2020, caíram questões mais conteudistas, coisas mais específicas, textos maiores, então foi uma prova mais difícil em si do que o Enem 2020. Achei uma prova um pouco injusta para o pessoal que está fazendo ensino médio, porque caíram muitos assuntos que em si não são abordados de forma tão aprofundada no ensino médio. Então, como sempre, a prova do Enem nunca agrada os estudantes como deveria. E por último, vou deixar aqui os meus acertos na prova, como mais ou menos foram. De acordo com o gabarito do Me Salva, eu acertei 37 questões em linguagem, mas isso varia de 34 a 37, de acordo com o gabarito. Então, peguei o do Me Salva aqui para ter uma noção. Humanas eu acertei 37 também. Natureza eu acertei 32, mas isso varia também de 32 a 37, a 35, depende do gabarito que você pega. Varia muito de uma plataforma para outra. Em matemática eu acertei 41 questões. Então, assim, para ter como base, eu tive uma preparação muito boa e acho que isso ajudou muito nesse desempenho. Então, agora é ter paciência, ter tranquilidade e esperar as notas saírem, que acredito que vai dar tudo certo para você. Se não der certo esse ano, você continuar tentando, que no próximo ano com certeza você vai conseguir. E a única pessoa que não consegue alcançar aquilo que quer é aquele que desiste no meio do caminho. Então, foco nos estudos, não se deixe abalar se você foi mal, se você foi bem, paciência e controle da ansiedade, mas se você foi mal, levanta a cabeça e continua seguindo em frente. Eu já tive na sua pele, em 2019 eu fui péssimo, então continua com o foco, continua na disciplina que você vai conseguir também. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem. Um abraço aí e bons resultados aí a todos.